Autoescola Caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Voz já não é o Lobão. Sou eu. Oi, pessoal. A gente tá mais um dia, né, com o nosso Psicologando. E dessa vez a gente vai falar sobre um tema que é muito massa. Acredito que até tenham pessoas, né, telespectadores, que vão se identificar com o tema, né? Porque talvez aí acompanham o Lobão e são jovens há mais tempo, né? Eu não gosto de dizer que a pessoa já envelheceu, acho meio esquisito. São jovens há mais tempo, né? Então, a gente vai falar um pouco, né, sobre envelhecimento e longevidade. E para conversar sobre envelhecimento e longevidade, a gente convidou a Elícia, né? A Elícia, ela é estudante de psicologia, está fazendo aí pós-graduação, né, em psicologia das relações humanas pela Universidade Parlamentar. Na verdade, já concluiu, né, 2019. Já. Formação também em psicanálise no Instituto AMAS, já em 2022. Capacitação em neurociência clínica terapêutica pelo Instituto Kessler em 2021. E faz agora a graduação em psicologia ali pela Nassau, né? Tá em processo. É isso. Tudo bem, Alice? Tudo bem, Eduardo. Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Sim. A gente hoje, né, pretende falar um pouco sobre os conceitos do envelhecimento, da longevidade, né, passear um pouco ali pela como as culturas veem esse processo, né. Queria até iniciar hoje falando um pouquinho sobre essa pegada cultural mesmo, né. Porque para você, por exemplo, né, a gente está falando aqui do Brasil, né. Quando a gente pensa em envelhecimento no Brasil, a gente está falando ali com o quê? Com 70, no máximo, né, 80 anos, que a gente consegue ter essa longevidade. Ainda continua sendo, creio eu, né, a minha primeira formação em geografia, mas eu estou um pouco desatualizado nos dados do IBGE, né, mas está ali entre 70 e 80 o nosso auge, né, o nosso auge de envelhecimento. E aí a gente fica nessa questão, né, porque outros lugares não é assim, passa dos 80, né, se a gente for pegar a Europa, passa dos 80, se a gente for para as culturas orientais, né, chega ali os centenários. Então, para início, né, da nossa conversa, se você pudesse trazer, Elícia, aqui para a gente um pouquinho desse conceito de longevidade, de envelhecimento, até passeando pelas essas culturas, né, seria muito interessante para a gente pensar um pouco sobre o tema. Pronto, Eduardo. A gente tem o conceito da Organização Mundial da Saúde, né, de envelhecimento, e fala que é a partir dos 60 anos. Mas se você for ver, hoje em dia,
a gente cada vez mais, com tudo que a gente tem de melhoria de condição de alimentação, de saúde, tudo, então a gente está conseguindo, como você mesmo falou, passar muito dessa faixa de 60 anos. E com a qualidade, né? Então, se a gente for levar em consideração, por exemplo, o Tom Cruise. O Tom Cruise tem 61 anos. Sim. Você vai olhar para ele, será que ele parece aquele, né, aquele estereotipo que a gente faz de idoso? Sim. Se a gente for ver, por exemplo, a gente mesmo quando é criança, a gente pensa assim, que a gente não para pensar. É um processo, o envelhecimento é um processo que a gente não para pensar. Ele vai acontecendo desde que a gente está na barriga da nossa mãe, a gente começa o processo de envelhecimento, desde a primeira respirada. E a gente não para pensar nisso. A gente vai vivendo, tem um texto poético que até diz assim, a gente vai marcando o tempo, pelo crescimento dos filhos, pelos dias nos calendários, e a gente não para pensar nesse conceito de envelhecimento. E de repente a gente vê que as coisas estão diferentes, que a gente vai praticar um esporte, aí tá sentindo, eu tô sentindo dor aqui, já não é do mesmo jeito, tô sentindo uma dor nas costas. A gente se olha no espelho e vai mudando, não vai se reconhecendo. Então é todo um processo, né? Mas a gente tem condições hoje em dia, né? Tanto a questão da alimentação, suplementação, atividades físicas. Então, através dessas possibilidades, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor e chegar a mais anos de vida, né? Sim. Aí, como eu citei, né, o Tom Cruise, ele não se enquadra mais naquele estereotipo que a gente fazia quando era criança ali, que o idoso tinha que ser aquele vovozinho, com óculos. Então, já com essas possibilidades que a gente tem, a gente consegue chegar passar por esse processo de envelhecimento diferente. Sim. Aí a gente vê também, por exemplo, a Alessandra Negrini, né, aquela atriz, que ela tem 50 e poucos anos, virou até meme na internet que ela fez a Cuca, né, o pessoal, se eu soubesse que essa era a Cuca, eu queria que ela me pegasse. Porque ela tá muito bem também, é outra pessoa que tá conseguindo envelhecer muito bem. Carolina Dickman, que também não tá nessa faixa de idoso, não é considerado, mas também você olha o passar dos anos dela, pra ela parece que passou diferente, né? Eu lembro muito da Sandy. Porque ali não envelhece, porque a Sandy, ela tem, né, um pouquinho mais velha que eu. E aí eu fico, caramba, como é que pode? Tá do mesmo jeito. Pra mim é a mesma Sandy do Júnior que cantava lá o Vamos Pular, né? Não mudou, parou naquela fase ali do Vamos Pular. Ela, acho que ela não quis. Não usou as outras fases dela, não. Tá lá. E você acabou de comentar aqui com a gente, Elissa, sobre esse conceito que é trazido, né, pela Organização Mundial da Saúde. Você teria outro conceito, assim, de longevidade? Pronto, tem... Ou de envelhecimento também, né? Na verdade, assim, tem... como em vários campos da ciência, né, tem vários autores que trazem vários conceitos. Mas uma coisa interessante de anotar é que os conceitos, eles trazem também a questão da subjetividade. Sim. Então, o envelhecimento é um processo singular. E é um processo que não é cronológico, biológico, não necessariamente. Porque, assim, como eu falei, se tem algumas pessoas que têm algumas idades, não dá para eu chegar e comparar uma pessoa, todo mundo botar na mesma escala, na mesma categoria, todo mundo que tem a mesma idade. Como a gente citou, várias pessoas, elas estão em níveis diferentes. Talvez outra pessoa com a idade da Sandra, do Tom Cruise, esteja já diabética, esteja já com problemas de mobilidade, de funcionalidade. Então, eu acho interessante quando a gente destaca essa questão da singularidade, porque aí porque quando chega nessa questão de chegar perto dos 60, muita gente já absorve toda a carga de ser idoso. Então, assim, isso traz questões que eu vou trazer daqui a pouco, sobre a questão que até comparam com a questão do luto. Sim. Porque, assim, acaba por ser um luto do que você já foi.
entendeu? Uhum. Então é uma dor também, como se fosse de luto, mas por toda a potência que você já foi. Então, assim, quando você chega nesse número 60, tem alguns conceitos e parâmetros, por exemplo, questão do transporte público, né? Precisa ser 65. Quando você chega nesses marcadores temporais, a pessoa meio que cai na realidade, assim, e pensa, meu Deus do céu. Aí chega toda uma carga de tristeza que, assim, não precisa ser assim. A gente pode, apesar, né, do baque que dá pela sociedade que a gente vive, principalmente aqui a gente está falando a nível de Brasil, a nível, né, Nordeste, Ceará, que a gente conhece, mas eu acho que eu posso até fazer uma generalização para nível ocidental. Sim. A gente, do lado ocidental, a gente não tem uma valorização da pessoa idosa, da pessoa mais experiente. Né? E a gente está com uma cultura muito, Balma já trouxe, né, a questão da sociedade líquida e tudo, a gente tem uma cultura muito forte de valorizar o belo, o novo, o saudável, e às vezes até essa casca mais exterior, e não lembrar dessa questão da singularidade, entendeu? Então às vezes a gente tem essa sociedade do descarte. Sim. E não pensam nessa questão da singularidade. Então, tanto os relacionamentos são descartáveis como as pessoas são descartáveis. Então, quando você chega aqui, você está numa idade e o seu corpo apresenta sinais e que não está compatível com o que essa sociedade pede, com o que ela, né, destaca nas redes sociais, isso é um baque, é um sofrimento, né? E é aí que a gente entra como, né, as pessoas do campo da saúde mental, terapeutas, psicólogos, psicanalistas, entram para trabalhar esse sofrimento. E outros profissionais da área de saúde entram na questão da longevidade. Tanto o pessoal da saúde mental como outros profissionais vêm em apoio a esse sentido de trazer uma melhor qualidade de vida durante esse processo de envelhecimento. Entendendo. Sobre essa questão assim cultural, né? Você agora falou que tem muito da subjetividade de cada um, esse processo de envelhecimento. E como é que a cultura vê o idoso, vê essa pessoa que está chegando numa idade assim mais... É um jovem há mais tempo, né? do que Fantástica outros. É um jovem há mais tempo do que outros, né? Como é que tem sido visto assim, em outras culturas, né? Esse aspecto mais sociocultural. Você falou aqui do lado ocidental. Às vezes a gente descarta, né, essa pessoa. Mas do lado oriental, você tem visto alguma coisa em estudo, reportagem? Tem alguns lugares, como você falou, né? Até a questão no Oriente, né? No Japão, tem sociedades que têm os centenários, né? E como tem livros que falam sobre isso e tudo, que a pessoa idosa, ela é vista como mais sábia, né? Então ela tem um papel importante ali dentro daquela sociedade. Então, assim, essa questão do papel também, mais tarde a gente fala também sobre essa questão do pertencimento, do papel que você exerce, de você ter um propósito, uma tarefa, isso daí faz total diferença na vida de qualquer pessoa. Sim. Né? Que isso até também, até pensando um pouco tipo na logoterapia, né? Que fala muito dessa questão de sentido de propósito e tal. Nessas culturas orientais, eu lembro até um dia que eu estava, outro dia aqui em Fortaleza, tinha um restaurante coreano. Aí a moça que era coreana, né, tava falando sobre isso, que ela achava ruim aparentar, olha como são as coisas, que ela achava ruim lá na Coreia aparentar ser mais jovem, porque às vezes ela não se sentia respeitada lá, porque lá tem um tratamento diferente. Se a pessoa não interessa, se a pessoa for um ano mais velha que você tem que chamar ela de uma forma diferente, tem um tratamento diferente. Sim. E como ela parecia ser novinha, então ela chegava na escola do filhinho, aí às vezes a pessoa queria tratar por um pronome que usa, se não me engano, e ela falou que se irritava com aquilo, que ela queria ser respeitada, porque lá tem um status de sabedoria, um status de uma pessoa
que deve ser ouvida e deve ser tratada diferente. Sim. E isso daí é muito interessante. Isso impacta na nossa saúde mental? Totalmente, né? Porque como você se sente uma pessoa ali que vai ser consultada pela sua sabedoria, você tem um papel, você exerce um papel social, e você exercer um papel social é muito importante no campo da saúde mental. Você sentir parte, se sentir útil. E lá tanto no Japão quanto em outras culturas, tem até esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Tá aparecendo? Esse livro, gente, é fantástico. Ele fala sobre um pouco dessa questão, ó. Ikigai, os segredos japoneses para uma vida longa e feliz. Essa é uma referência que eu acho legal trazer, porque é uma referência que dá para, mesmo o público leigo que está acompanhando, ler, é uma leitura fácil. E ele fala tanto, né, dos segredos de lá, o que é. É uma dieta que já a gente vai entrar no... A gente está falando só do envelhecimento agora, mas já a gente fala da questão da longevidade. É uma dieta, essa questão de você exercer um propósito, uma tarefa, de não estar simplesmente em casa, tipo, já cumpri o meu papel, não tenho mais o que fazer. Não é isso. Eles sempre estão em atividade, é alimentação, é atividade física, então tem todo... eles fizeram tipo um aparato de toda a vida que eles levavam lá para ter essa qualidade no envelhecimento e chegarem tão longe que às vezes a gente não consegue. Mas isso se repete também, às vezes tem estudo em ilhas no Mediterrâneo também, de pessoas também centenárias. Sim. E também tem essa questão da dieta, da atividade, de você estar sempre fazendo um trabalho, entendeu? Ali social, que tem algum impacto social. Porque essa questão, às vezes, a gente ignora. Eu acho que agora está até, não sei o que você acha sobre isso, mas eu acho que agora deu um start, um despertar melhor para essa questão da saúde mental. Mas antes, eu acho que era uma questão ignorada. Mas, assim, se você não tiver saúde mental, tudo para, entendeu? Sim. Se a pessoa desiste de viver, se tem um sofrimento profundo, uma coisa assim, tudo desmorona. E algo interessante, né, nessa cultura oriental é de perceber no detalhe, né? Por exemplo, o cumprimentar, o cuidado com o meio ambiente, ou a atividade física, né? Tem outra velocidade, eu não sei se é do Japão, né? Ou de qual é ali a nacionalidade, né? Que é aquele o Tai Chi Chuan. Eu acho um barato, né? É um movimento bem legal, de levezinho, para um lado, para o outro, né? E é um outro... Teve um tempo que eu tava doida pra fazer isso aí. Era? E aí eu botava no YouTube, né, os vídeos. Eu achava acho tão lindo aquilo, é emocionante, é muito lindo. Aí o fundo musical e eles fazendo aqueles movimentos, mas é muito difícil. É muito difícil, eu acho que exige uma grande concentração, né, pra fazer aquilo ali. A gente que é acelerado, eu pelo menos tenho dificuldade de meditar. Agora, claro que a nossa cultura tem aceito, né, meditação com mais, não sei nem qual é a palavra, com mais facilidade, né, do que, por exemplo, o Tai Chi Chuan. Mas o meditar pra mim já é difícil, né? Uma outra velocidade que o pessoal oriental mostra aqui pra gente, né? De respeito, assim, o tempo, né? Ver o tempo passar. A gente não consegue ver o tempo passar, a gente quer viver no tempo ali direto. É verdade. Mas é tudo treino, até o Tai Chi, viu? Eu fiz um tempo, é muito bom. Dá uma paz, é uma questão assim. Eu acho que dá pra fazer até um paralelo com a questão que tá muito em alta, mindfulness, né? Que é a atenção plena. Verdade, né? Então é justamente isso, é você viver o momento, você respirar. E é justamente o que eu tava falando, o pessoal assim acha, antes a gente achava besteira respirar. Mas se você tá com uma crise de ansiedade, você não respira. Entendeu? Então a gente pegar e se voltar para essa questão de respirar, de viver o tempo, de fazer cada coisa, cada momento. Sim. A gente não precisa dessa correria que a sociedade anda impondo pra gente. A gente não precisa disso. A gente pode ditar o nosso ritmo, a gente pode fazer cada coisa no seu tempo. Pronto, passando adiante, né? A gente caminhar aqui sobre a discussão de envelhecimento e também agora passando para a parte da longevidade,
Queria que a Elissa aqui trouxesse pra gente um pouquinho da teoria do desenvolvimento da personalidade ao longo da vida. Como é que ela vai se desenvolvendo, Elissa? Pronto, também tem várias teorias, né, nesse campo do desenvolvimento. Tem uma de Erik Erikson, que ele traz que tem o último ciclo, que seria a partir dos 60 anos, é justamente do integridade versus desespero. E aí ele fala que se você consegue chegar nessa idade com a integridade, que é você aceitar que você fez tudo que estava a seu alcance da melhor maneira possível. Você chega nessa fase, né, do envelhecimento, que você chega bem, porque você viu que você podia fazer tudo que era possível. Versus, né, do desespero. Então chega pessoas que se dão conta, né, nesse processo, que, ai meu Deus, eu não fiz tudo, não fiz tudo que eu queria, não atingi a carreira, porque também tem muito que a sociedade espera, né? A gente tem que ter uma carreira de sucesso, a gente tem que ter uma família, tem que ter filhos, a gente tem que ter um carro bom, uma casa própria, isso e aquilo. Então, chega às vezes essa pessoa e diz, meu Deus, às vezes conseguiu tudo financeiro e tipo não conseguiu tempo suficiente para viver com os filhos do jeito que gostaria de ter vivido, então bate essa situação Sim. que ele chama de desespero. E aí mais uma vez, né, os profissionais da saúde mental para trabalhar isso, o resgate, o que pode ser feito, reconhecer o que foi vivido, o que foi feito. Aí por isso que é muito importante aquela, né, militante da saúde mental, né, façam terapia, a questão do autoconhecimento, meditação, isso tudo ajuda a gente a se conhecer melhor e ajudar nessa questão da saúde mental. Sim. E o queridinho, né, da gente, da psicologia, o que é que ele fala sobre o Freud? A psicanálise, esse processo de longevidade, de envelhecimento, como é para a psicanálise? Ele não fala. Ele não fala? Pois é, o engraçado é isso, porque para Freud, olha que ironia da situação. Isso até um dos autores aqui traz, que eu estudei alguns artigos. Ele não tem na literatura escrito por ele Sim. questão sobre idoso, porque ele desconsidera, ele acredita que tipo o idoso ele já não é interessante para estudar e tal, já não é mais, entendeu? Ele não escreve. E o irônico da situação é que o momento que ele produz mais e produz melhor é justamente quando ele é idoso já. Então, assim, quem faz esses estudos sobre, né, envelhecimento, idoso, velhice, na questão da psicanálise, são os estudiosos posteriores a ele. Ele não se atentou. Sim. Você chegou a ver nos artigos que você leu, né? Se tem alguém da psicanálise falando sobre isso, como é que tem sido visto por lá ou não? Pronto, eu não vi assim um autor, referência, né? Mas vários autores trazem alguma coisa, como o Erik Erikson mesmo, que falou sobre desenvolvimento no geral Sim. e deu uma pincelada lá. Mas como é visto o envelhecimento pela psicanálise, é justamente como se fosse um luto mesmo. Sim. O luto pelo que foi vivido, é uma dor do luto. Sim. Que é você perceber que você não é mais uma potência que você era, uma potência de o envelhecimento, e dependendo do jeito que você chega lá, então você traz problemas de mobilidade, então você não conseguir mais se movimentar, ir para onde você quiser, fazer o que você quiser. Por exemplo, eu lembro que vovó, quando era viva, que Deus a tenha, com 60 e poucos anos, ela botou um banquinho, aqueles banquinhos bambu que a gente tem em casa, botou um banquinho e foi se trepar para pegar uma goiaba. Sim. Ela, né, não tinha dimensão do problema que podia dar dela pegar, quebrar uma bacia, que é uma das coisas que mais, né, é problema nessa faixa etária. Então, meus tios, quando viram, brigaram e tudo, foi aquela confusão.
Mas é não perceber que, tipo, você não pode mais se permitir cair e tem algumas atividades que você tem que limitar. Aí uma paciente até, quando ela chegou nessa faixa, e ela estava muito bem, mas ela chegou nessa, vou me aposentar, estava com 60 anos e tudo, ela dizia assim, tira foto, mas tira aqui, ó, só daqui assim, ó, porque eu já tô com uma barriguinha, tipo, não... Então é você olhar seu corpo e não gostar mais, começou a se esconder de filmagem, de foto, porque não aceitava aquele processo. Sim. E iniciou um processo depressivo. Sim. E assim, a gente teve que ser combinado com medicação, com tratamento psiquiátrico, porque ela começou assim, não aceitou essa questão, foi aquela questão, né, a questão do luto mesmo, pela aparência que teve, pelo trabalho que teve, a vida toda trabalhando muito como técnica de enfermagem, e assim, de repente você, né, ela sentir que perdeu a vida, que não tem mais função ali. E no caso dela em específico, ela ainda queria ser vó, e tipo, o filho dela não queria ter filho. Sim. Então, tipo, ali ela perdia o que, né, nos livros de longevidade fala, que é a questão do propósito. Então, para ela, o propósito era ser vó. O filho dela não queria ter neto, então ela se sentia uma pessoa inútil. Sim. E isso daí trazia mais um sofrimento. Então, é mais essa questão, como eu falei, na psicanálise, o envelhecimento é visto, a dor do envelhecimento é visto como a dor do luto, das perdas que você tem durante a vida. Essa questão do propósito é tão interessante assim, Alicia, porque eu fiz uma disciplina de psicologia do desenvolvimento, né, da aprendizagem, e aí a gente passou, né, o desenvolvimento da aprendizagem na infância, que é fenomenal, né, que a criança absorve tudo. Aí na adolescência, que tem ali, né, tá ali na marcha 2, né, marcha 3, a depender do momento, tá sem marcha nenhuma, né, que é mais curtir outras coisas. Mas o desenvolvimento na velhice, né, na adultice, ou quem é jovem há mais tempo, aí a nossa professora lá, que era uma pessoa idosa, já tinha seus 80 anos, eu acho, né, já era aposentada, inclusive, mas estava trabalhando, né, ainda, que tem muito disso nas universidades, né, públicas, principalmente. E aí ela falava assim pra gente, mas gente, é tão interessante essa questão do propósito, que, por exemplo, né, se a pessoa decide estudar, então a gente tem que valorizar isso, né? Vocês que vão estar como professores, na época, né, estava na licenciatura, então incentivem os seus alunos. Incentivem mais ainda, se eles tiverem uns propósitos assim meio esquisitos, incentiva também. Por exemplo, ela falou, né, eu me apaixonei depois dos 70. A minha verdadeira paixão foi depois dos 70, né? Meu marido era legal e tudo, né, deu minhas filhas, mas eu não amava ele. O meu amor mesmo foi depois de 70, ela disse que foi num cruzeiro, né, e tal, aí viveu um romance, assim, espetacular, né, ela falava. E aí, isso é muito, muito interessante pra gente que trabalha com saúde mental, porque já pensou se ela não tivesse um apoio? Ela também era psicopedagoga, né, ela dava essa disciplina por conta disso, né, por conta da formação dela. Era mais da pedagogia, né, e tal, da área da educação, era do bloco lá de didática, né, do curso que eu fazia, mas era psicopedagoga, tinha essa formação também da área da psicologia. Então a gente que trabalha com saúde mental, a gente tem que ficar atento, né, ficar atenta às demandas dos nossos pacientes. Aí mais uma vez a gente traz aquele conceito de singularidade. Sim. Uma pessoa que foi com quantos anos que ela... 70 e poucos. 70 e poucos, ela consegue viver esse romance de verão, né, num cruzeiro. Sim. Não é todo mundo que está na mesma faixa etária. Aí como que a gente vai determinar que todo mundo que a partir de 60 vai ter tais limitações, vai fazer tais coisas? Não dá. Então, mais uma vez a gente traz a singularidade. Tem uma coisa assim polêmica, Alicia, né, que ela dizia em sala de aula, né, acho que dependendo do horário, mas enfim, né, acho que a pessoa vendo de manhã, vendo à tarde não vai influenciar não, né, é porque ela fazia amor com essa pessoa, né? E ela é uma besteira quem diz que a gente não pode ter relação depois dos 70, né? Mas tem toda
tem todo como é que fala? Uma área, não, Ela tocava o seu acordeãozinho, né? Ela levava pra sala o acordeãozinho dela. Ela tocava o acordeão. Mas tem todo um nicho, um comércio voltado para essa questão também da vida sexual do idoso. A gente vê muito, né, a questão assim da pílula azul, né? É verdade. Mas assim, é engraçado notar também que nessa sociedade de adoecimento, de que a gente tem que performar em tudo, às vezes, tipo, até pessoas que não precisam, né, desse tipo de medicação vão atrás. E muita gente, às vezes, muitos rapazes de 30 e poucos anos, eles já usam e usam por conta própria, entendeu? Mas tem todo um segmento do mercado voltado para essa questão da sexualidade, né, do idoso. Do idoso, com certeza. Fico muito feliz pela sua professora que consegue. Ela era demais, assim. Vinha toda ela muito vaidosa, né? Dizia para as meninas, você tem que ser vaidosa mesmo, né? Acho uma besteira esse negócio. Acho um barato que ela dava aula pra gente no bloco lá de artes, né? Da faculdade que eu fazia. Então os meninos viam tudo, né, com as roupas bem cavadas, né, as meninas também com as roupas bem mirabolantes, assim. E aí ela achava barato, ela dizia, é muito legal essa liberdade do corpo de vocês, explorem, né, ela falava. Ela é uma figura, né? Muito legal. Professora Lindy, né, se a pessoa estiver assistindo. Muito gente boa, professora Lindy, né, da UFC. Nunca mais a vi, né, mas tá aí. E é muito legal você ver também como tem a sua professora, tem, por exemplo, Drauzio Varela, ele tem 80 anos, ele até hoje ele atua também. E uma das coisas que a gente percebe que influencia muito na longevidade é você justamente isso, ser ativo. Precisa ser precisa ser um trabalho cansativo, não, mas você exercer uma função ali que te dê satisfação e que tem um propósito para você. Às vezes você se aposenta numa função que talvez seja muito desgastante, mas você tem muito movimento da pessoa ser consultor. Sim. Entendeu? Então ela entende da área, se aposenta. É importante essa questão da transição, né, que o pessoal faz a transição para aposentadoria, porque senão a saúde mental fica muito abalada, porque você tem um ritmo frenético, de repente você cai totalmente seu ritmo, você vai ficar em casa, vai ficar sem fazer nada. Não precisa, como eu falei, né, você ficar numa função desgastante, mas é interessante que você faça um plano para você ir transitando para uma carreira que possa dar um financeiro, um retorno financeiro, que é importante para todo mundo na sociedade que vivemos, mas que não seja tão desgastante. Porque quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa em trabalho porque a gente precisa para pagar as contas e tudo, né? Nem todo mundo é herdeiro, mas assim, não é esse trabalho desgastante que às vezes nos é imposto. Tanto de desgastante de saúde mental, de ser uma coisa muito pesada, né? Como de horas de trabalho. Então, ver uma função ali que você consegue investir, né? Investir a sua libido, o seu desejo, né? Se sentir bem, se sentir feliz e consiga ter um retorno, se for o caso de precisar desse retorno financeiro. Esse humor, como é que a gente mantém? É só no trabalho, escolhendo um bom trabalho, ou tem outras formas de manter ali o bom humor na velhice, né? Isso é uma questão. Tem muitas correntes que falam sobre essa questão do temperamento, do humor. Tem algumas que trazem essa questão do humor. Por exemplo, psicologia positiva, ela diz que é muito importante para o humor, no caso, a gratidão, o sentimento de estar grato, né? E assim, não é simplesmente gratiluz, muito obrigada, não é isso, é realmente tipo você reconhecer e ter ali coisas que tragam, agora levando para a neurociência, que tragam essa dopamina no seu cérebro. Que é subjetivo também. Também, vai ser singular a cada um. Às vezes, é interessante que sejam coisas simples. Porque, por exemplo,
se você só consegue ter prazer, satisfação, gratidão com coisas que demandam tanto custo alto financeiro quanto de descargas energéticas, assim, tipo... Um condicionamento físico, né? Por exemplo, escalar, aí você vai escalar todo dia, sendo idoso. Pois é. tem gente que consegue, né? Graças a Deus, assim, Mas aí demanda, tipo, uma energia, um gasto energético muito grande, não só, tipo, do corpo, mas, tipo assim, de você ter um lugar para se deslocar, de ter né? Então, assim, demanda tempo, dinheiro, distância. Então, às vezes, sabe o que eu descobri que me dá uma satisfação, melhora meu humor, que, assim, é uma besteira, é de graça, mas me faz muito bem. Sim. Eu percebi que eu tava passeando com a minha cachorrinha, a cachorrinha vira-lata. Ela tem um rabinho que é uma espiralzinha, sabe? E quando ela vai andando, o rabinho vai sacudindo. Aí eu tava andando, assim, quando eu tava até estudando sobre justamente neurociência, os neurotransmissores, dopamina, não sei o quê. Aí eu tava andando aqui na rua e eu percebi que eu tava sorrindo. Só e eu percebi que aquele assim, rabinho, aquela bundinha assim, toda atrapalhadinha, um rabinho todo se sacudindo assim. Então, assim, qual o custo que isso tem dentro da minha vida? Mas só da gente sorrir agora, a gente aqui no estúdio, isso daí faz uma melhora no humor. Verdade. Porque são as pequenas coisinhas que fazem, que é diferente, por exemplo, de você falar... Vamos para o extremo agora, da dependência química, que eu falei, o gasto energético é muito grande. Quando você pega uma droga, vamos supor, a cocaína, que ele te dá um prazer imediato muito grande, para você ter uma descarga de prazer de novo, você vai ter que ter aquele gasto energético que é muito grande. Aí você vai desensibilizando também o seu cérebro para aquele prazer. Então, por isso que você vai aumentando, vai trocando de droga, por isso que a pessoa cai na dependência. Sim. Porque um rabinho balançando não vai mais ser suficiente para você sorrir, entendeu? Então, dentro da nossa vida, a gente tem que começar a observar as coisas que fazem bem. As companhias que nos fazem bem. Essa questão também do meio social que você vive, você tem que ver um meio salutar para você, de pessoas que pensam igual a você, de grupos que te fazem bem. Por exemplo, a gente conversou aqui antes, o Eduardo, ele tem um grupo na igreja dele que faz bem, que é salutar, então lá ele se sente bem. Sim. Então isso daí regula o seu humor naturalmente. E você... a gente tem que procurar, através desses comportamentos, fazer essa regulação do amor, ou do humor. Do amor é ótimo, o amor também dá. É verdade. Mas fazer essa regulação do humor para a gente ter essa satisfação. E isso daí é independente da gente estar no processo de envelhecimento ou tá. Chegar, né, na velhice, isso é para a vida toda. Você ter essa regulação do seu humor, fazer coisas que te façam bem para garantir essa saúde mental. Sim. E é muito interessante porque bate na tecla de novo, né? É subjetivo, né? O prazer aí pra Elícia tá com a doguinha dela, né? Com o doguinho dela. E, por exemplo, o prazer pra mãe de uma outra professora minha, né? Que ela também já tinha mais de 70, então a mãe dela devia ter os seus 80, 90, né? Que ela falava dela toda a vida. E ela dizia assim, mãe, por que toda vida que eu chego aqui a senhora tá lendo um livro? Vai assistir uma novela. Vai assistir uma novela, vai fazer um crochê. Aí ela, minha filha, eu gosto de estudar. Aí ela escrevia, né, pesquisava, então tava lendo pra fazer pesquisa, com 90 e tantos anos. Cara, isso é fantástico. Aí minha professora chegava lá, né, mas mãe, para disso, né? Isso é estressante, eu sei porque eu faço isso também. Mas ela falava e já era aposentada, né? Então tava seguindo os passos da mãe, né? Então é subjetivo para cada um, essa questão do prazer, né? Pra senhora era um prazer, né? Era um prazer. Aquele comportamento, aquela ação. Sim. De ler, pra ela era um prazer. É. E a minha professora ficava incomodada que ela lia os mesmos livros. Aí ela dizia assim, mas é porque ainda tem coisa para ser entendida, né? Compreendida, esmiuçado ali naquela literatura. Era um autor específico, eu não lembro qual era o nome, né? Aí era um autor específico, ela lia toda a vida os mesmos livros do mesmo autor para escrever sobre o mesmo autor.
que é que ele tava fazendo bem a ela, né? E isso é uma atitude fantástica dela, porque o que acontece? Os neurônios, o que dizem, né? Não sou eu, são as únicas células do corpo que elas não se regeneram. Mas o que acontece? Tem a neuroplasticidade. O neurônio, o que ele faz? Ele vai criando outras ligações. Nesse sentido dela pegar, a leitura já é fantástica. Sim. Em qualquer fase da vida, mas o que a gente vê muitos autores indicando nesse processo de longevidade, de você manter a sua cabeça melhor o mais tempo possível, a leitura é um fator muito bom. Então, quando ela pega, lê e faz um resumo, você mexe com outras áreas e você tem que necessariamente fazer conexões novas porque quando você está fazendo um resumo, você está pensando sobre aquele assunto, você está desenvolvendo em outras áreas do seu cérebro para escrever. Essa atitude de escrever, dizem que é muito importante também, escrita manual, para você também manter essa saúde do cérebro, porque você envolve outros né, circuitos do cérebro, circuito motor. Então, assim, fantástica essa questão. Ela vai manter a cabeça boa durante muito tempo. Sim. Por essa questão dela estar fazendo leitura, fazendo resumo e pensando mais, e estudando mais. É fantástico. Sim. Aí agora as diquinhas, né? Acho que todo mundo assim, eu pelo menos, se eu fosse assistir, eu vou assistir novamente, né, depois, mas se eu fosse assistir, eu ia pensar, né, mas o que é que eu faço para chegar assim numa longevidade boa, né, ser jovem há mais tempo, uma qualidade de vida melhor, né, quais seriam as dicas, assim, Alicia, pra gente ficar atento, né, ficar atenta? Pronto. Por incrível que pareça, porque assim, nas ciências, você sempre vê, tem muita divergência. Se você for ver em tudo que é de lugar, tem... é bom comer... Teve uma época que você comer ovo não podia de jeito nenhum. Aí depois só podia só a clara, não podia gema. Tudo tem muita divergência. Mas incrivelmente, nesse ramo da longevidade, é uma coisa que há meio que um consenso, se você for ver. Então, por exemplo, questão do sono. Há um consenso. Você tem que dormir bem. Entendeu? Então, tipo, se nós queremos envelhecer bem, vamos começar a olhar essa questão do sono. Que a gente está relegando muito o sono. Não, a gente quer ser produtivo, a gente quer fazer um monte de coisa. Aí, às vezes, acaba dormindo 4 horas por noite, 5 horas por noite. Tem um sono, dependendo da faixa etária, muda quanto é bom ter sono. Mas, em média, o que se recomenda é de 6 a 8 horas. Um sono que, num lugar que não tenha barulho, é interessante. Que seja um lugar escuro para o cérebro conseguir desligar. Porque você, na verdade, não desliga, né? O que acontece durante o processo do sono? São as informações que a gente viveu no dia a dia, são reorganizadas. Então, para a sua cognição, para a sua memória, é fundamental o sono. Para o seu aprendizado é fundamental o sono. Que é o momento que eles falam que é da fase REM, dos sonhos, que a gente tem uns sonhos, aí tem uns sonhos meio, né? Aquelas coisas mirabolantes, não é? E assim, o sono, é um momento também que hormônios são liberados para cicatrização do corpo. Para tudo é importantíssimo. E a gente não entende o poder do sono, de você dormir bem. Mas se a gente for parar para pensar uma coisa que acontece sempre, quando tipo assim, os médicos não têm mais o que fazer, a ciência, você chegou lá, não tem mais o que ser feito, o que eles fazem com a pessoa? Botam em coma induzido. Botam a pessoa para dormir, para o corpo, além, né, de ficar dando as medicações que é possível para eles botam em coma induzido para a pessoa, o próprio corpo, ir ali se regenerando e trabalhando. Então, um dos aspectos é dormir bem. Outro ponto, atividade física. Também, todos os estudos falam, se você for olhar, todos têm.
É atividade física para você morrer, acabar, não. É você se manter ativo. Pode ser, por exemplo, o Tai Chi, que a Elis trouxe aqui. É uma opção. Trabalha toda a mobilidade do corpo. Precisa ser, meu Deus, tem que correr, me matar. Não. Fazer logo o crossfit, começa logo no crossfit. Se você não tem problema de mobilidade, se você pode, parabéns, né? Mas o importante é que a gente faça pelo menos, consenso, por dia, fazer 30 minutos de que seja uma caminhada. E assim, isso, é difícil. Eu não gosto de treinar, mas eu treino. Porque eu sei que a gente precisa. Então, meios a gente vê dentro da nossa rotina, dentro das nossas possibilidades, meios que a gente consiga. Sim. Por exemplo, a pessoa passa 1h30 para chegar em casa do trabalho, ela já chega acabada. Ela vai fazer treino? Às vezes não tem condições, acorda cedo, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Você vai ver dentro da sua possibilidade o que você consegue adaptar. Então, às vezes, o que você pode fazer? Você pode, depois do trabalho ou antes do trabalho, ir de tênis, se você tem a possibilidade de se trocar no trabalho, ir de tênis, faz sua caminhada, para antes, numa parada antes, faz sua caminhada de 30 minutos indo para o trabalho. Ou então, se não quer ficar suada antes do trabalho, troca a roupa no trabalho mesmo, no banheiro do trabalho, bota o tênis e pega a parada depois. Passa 30 minutos andando ali e pega depois. Você vê o que se adapta. Às vezes, não gosto de caminhada. Eu sugiro a caminhada porque, o que é sugerido na literatura, porque é teoricamente mais fácil. É só você ter um calçado e você ir. Não tem muita, instrução ali, muita dificuldade. Tem uma mobilidade reduzida, faz alguma coisa voltada ali para respiração, né? Exatamente. Então você vai vendo o que você consegue. Hoje em dia tem muita questão de treinos no YouTube, né? Tanto de respiração, quanto tem uns que talvez você tenha que ter uma consciência corporal melhor, fazer uma atividade, né, de um pilates, um yoga, assim, talvez seja melhor com instrução. Mas você ver também o que se adapta a você, o que você gosta. A gente estava comentando aqui que eu gosto muito de natação e o Eduardo também. Sim. Então, se é uma possibilidade, se tem ali uma academia próximo ao seu trabalho, ou se tem como você na piscina do seu prédio, se você morar em prédio, tudo, você ver o que fica mais fácil para você. Mas o recomendado 30 minutos. Final de semana que eu tenho mais tempo, pega uma bicicleta compartilhada, que tem muitas cidades que tem. Às vezes você consegue de graça com seu bilhete único, você vai, faz 30 minutos também, não é, né, você do nada, não faz nada, e do nada você já quer rodar a cidade toda, não, você vai no ritmo que você consegue. Então é isso, você ir fazendo os 30 minutos diário, é provado isso, tá em toda a literatura, todos os autores que você vai ver, dá uma diferença na sua saúde, faz toda a diferença uma pessoa que é ativo de uma pessoa que não é. Sim, eu tenho acompanhado a Larissa, que ela até veio aqui no programa, né? A Larissa Aldef. Não sei falar o nome dela, é difícil. Eu sei falar o nome do doguinho dela, que é o Floquinho. Acho importante. Aí a Larissa, ela tem comentado nas redes dela, né, que ela não é uma pessoa que é muito ativa, né, assim, de atividade física, mas que ela sempre, então, tem visto passeios, né, como a gente gosta de chamar assim, os rolê, né? Aqui a gente gosta de chamar os rolê dela sempre é voltado para algo mais ao ar livre, né? Ou então, quando não é ao ar livre, ela faz que nem a Elissa tava falando pra gente, né? Põe o tênis, aí fica caminhando, uma visita ao museu, né? Você caminha que só, né? Então ela prefere ir de tênis, então ela tem feito esse jogo de cintura, né? Pra ir aproveitar o passeio, mas também já ir fazer alguma atividade física voltada pro passeio, né? E sobre a famigerada, né? Acho que todo mundo que pensa assim em saúde, pensa em alimentação. Qual seria uma alimentação, assim, Elícia, bacana pra gente? Comer de tudo? Não. Pronto. Outra coisa também, como eu te falei, essas questões na longevidade, todos os estudos falam, convergem muito para isso. A alimentação é um ponto importantíssimo.
eles falam de você ter uma alimentação balanceada. Aí é um acréscimo meu. O que eu recomendo é que você veja o que se adapta com você. Sim. Né? O que faz bem para você. Você comer moderadamente, né? As coisas que a gente sabe que são saudáveis, né? Todo mundo, por mais que tenha briga em vários, né? Carne é o vilão, carne não é o vilão. Mas o que fala de uma alimentação moderada e frutas e vegetais. Isso também é consenso de que é importante. Lógico que você pode comer uma fruta, não vai comer uma melancia toda, como eu falei, né? Comer com moderação. Tem algumas, por exemplo, que falam, né? A dieta mediterrânea, que está muito na moda e tal, dizem que é basicamente o quê? Você se alimentar de verduras e legumes e uma opção de proteína, né? Peixe, principalmente peixe. Se for carne, né, o que eles recomendam também é que você coma carne, eu acho que são 2 ou 3 vezes por semana. Sim. Aí já tem discussões, mas veja o que dá melhor para você. Por exemplo, uma paciente minha, ela falou: Elícia, eu tirei carne, ela tirou por ela mesma. Acho que foi, não sei o que aconteceu, que ela precisou tirar. Sim. Tirou carne, ela disse que ela tinha carne vermelha, no caso dela. Ela sentiu um empachamento, ela se sentia ruim. E quando ela tirou, ela não sentiu mais. Então, ela acabou deixando. Não sei o que aconteceu na época. Não foi tipo uma decisão, você vegano ou coisa assim. Não foi uma decisão. Foi algum evento que ocorreu que ela tirou. Quando ela viu que o corpo dela se adaptou melhor sem carne, então ela fez a opção de ficar só comendo peixe e frango, e ela foi adaptando. Então, assim, veja o que é bom para você. Às vezes eu não me dou bem com pão, com leite, você vai testando. E, infelizmente, para quem não gosta de vegetal, legumes, frutas, faça um esforço. Veja o que funciona para você. Uma nutricionista conversando comigo explicou que para você inserir um alimento num bebê, fazer na dieta do bebê, você tem da criancinha, né? Tudo você tem que oferecer pelo menos de 10 maneiras diferentes. Por exemplo, eu não gosto de banana. Como banana porque faz bem, tem cálcio, até dizem que tem muito, libera muito a questão da felicidade. Fruta da felicidade. Exatamente. Eu não gosto de banana. É engraçado que a Rubi, minha cachorrinha, também não gosta. E é uma fruta que você pode dar para cachorrinho. Sim. Então, assim, eu não gosto. Mas aí, o que eu faço? Eu insisto de outras formas. Às vezes, machucando com mel, um fio de mel, granola. Então, você vai tentando outros. Não gosto assim. Botar com leite. Eu não gosto de tomate cru. Não gosto. Então, eu descobri que no vapor eu consigo comer. Ele é refogado, eu consigo comer. No sushi é bom demais, tomate seco. Tomate seco até como também. Mas assim, é muito essa questão de você insistir com você em se determinar, em ter uma qualidade de alimentação melhor. Então, testar fórmulas. Às vezes, um amigo meu, ele não gosta de jeito nenhum de legumes, essas coisas. Aí a médica, a nutricionista passou para ele uma opção de suco. Sim. Então ele bate couve, não sei o que, ele disse, eu não acho ruim. Aí foi a forma que ele conseguiu introduzir uma alimentação mais saudável na vida dele. Então insistam que vai fazer bem para vocês. Sim. E o que evitar, Elícia? Pronto, também é consenso. Nicotina, fumo, consenso. Que é um dos principais causas do câncer, que faz mal em vários aspectos da sua vida. Sempre evitar a nicotina, né, o fumo de maneira geral, né, o álcool também. E assim, a questão cultural é muito forte, né, a gente vai celebrar alguma coisa, a gente tem que, vamos beber uma cervejinha para comemorar, vamos fazer tal coisa, vamos, né, tudo. Foi uma questão que consegui tirar da minha vida também, que eu gostava de uma caipirinha, praia, caipirinha, não sei o que, gostava muito. Então, foi um pouco difícil para mim tirar, mas eu consegui tirar.
E é justamente isso, mudança de hábitos, de lugares. E hoje, tipo, se eu chegasse, tinha grupos de amigos meus que eu ia vê-los, eu queria estar bebendo com eles. Sim. E hoje, pra mim, tipo, é uma vitória. Tipo, chegar na mesa, tá todo mundo bebendo. Outro dia eu tava na mesa, todo mundo bebendo, todo mundo. E só eu que pedi um suco e tava tudo bem, eu não senti falta. Mas isso também não foi de um dia pra noite e tudo. E também... graças a... Eu comecei também a estudar a questão da dependência química, gente. E o álcool é um dos... Porque álcool tem no posto, você vai ali, toda esquina tem. Então, na dependência química é uma coisa seríssima. E, gente, ó, problema cardíaco... assim, faz um problema no corpo todo, no geral. Acho que mexe com o humor também, né? Também demais. E a gente acha assim, autoestima, tipo, pra mim tá bem, eu vou ter que tomar um copinho ali, porque senão eu vou estar... A gente, pelo menos, usava muito esse termo, né, na juventude. Não sei se os jovens de hoje em dia já ainda usam, né? Eu não posso trair o movimento. Apelativo. Eu não posso trair o movimento, né? Então eu vou ter que ali tomar um copozinho de vinho, né? Não, e essa questão é muito que a gente acha, não, vou tomar só uma cervejinha ou um vinhozinho para dormir bem. Não, só que quando você toma, tem estudo já sobre isso também. Quando você toma, você acha que dorme bem, mas você não consegue fazer sono profundo, sono REM. Você dorme rápido, mas não dorme com qualidade. Então, assim... né, procurem evitar ou restringam só comemorações a final de semana, porque às vezes nessa nossa cultura também a gente começa, não, vamos sair quinta só para um caranguejinho, aí você, quando vê, você toma quinta, não, quarta-feira é dia de jogo, eu assistia jogo, estádio, então eu ia pro estádio, tava lá com um copo de chopp, entendeu? Então começava quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. A semana tem 7 dias que tu não bebe, só segunda e terça. Sem você perceber, você tá com esse hábito. E assim, eu conversava com um nutricionista sobre a questão do álcool, na época que eu bebia. E eu achava que, mas o álcool é só tomar gin, porque aí ele falou que não. Atrapalha, ele vai totalmente contra. Se você faz dieta... né, uma dieta balanceada, atividade física e tudo, o álcool te prejudica em todos os aspectos, tanto de prejudicar o teu metabolismo, questão cardíaca, ajudar a acumular gordura no corpo, evitem, por favor. Sim. Algo assim, só pra gente caminhando aqui pros finalmente, né, é que a Elissa preparou também um material pra gente que tem curiosidade sobre o tema. Que material a gente pode ler, né? Ela já indicou o Ikigai, né? Que é o segredo dos japoneses para uma vida longa e feliz. Tá aqui, ó. Ele é muito bom, uma leitura fácil, rapidinho você lê e ele dá dicas. É engraçado, ele faz até um paralelo com a logoterapia, né? Sim. Que é essa questão de você ter um propósito. Lá eles fazem o seguinte, mesmo depois que o idoso, tipo, deixou a profissão, por exemplo, vamos supor, a pessoa era mecânico, aí ele deixou a função dele de mecânico, mas ele vai, tipo, fazer tapeçaria, vai fazer, né, tapete, e esse tapete, essa forma de tecer é ensinada para todas as tradições, às vezes aqueles tapetes enormes, que várias pessoas trabalharam, tipo, o avô, o pai, o filho, o neto. Então, assim, se mantém ativo. Às vezes, tipo, produzir, eles falam assim, que tem uma pessoa lá, um dos idosos, por exemplo, produz queijo para a vila toda. Então, assim, um é só responsável pelo queijo, então ele cuida do queijo, como é que faz a produção. Outro é responsável por fruta ou por legumes. Então, tem, como eu falei para vocês, não é aquele trabalho exaustivo, estressante. Sim. Mas é um trabalho, então ele tem uma função e tem uma função dentro da sociedade. E também fala dessa questão, eu não sei, eu acho que eu não trouxe para vocês a questão da rede de apoio, que é muito importante também nessa questão da longevidade. Sim. Você ser parte, a sensação de pertencimento é muito importante. Ele fala aqui de você se sentir pertencido dentro daquela sociedade.
se sentir parte, se sentir importante. Então, o que acontece? Algumas pessoas conseguem isso num grupo da igreja, se sente parte, tem destaque ali, tem uma comunidade que de lá você vai e faz outras coisas, não fica só restrito ali à questão da sua igreja, do templo. Tem pessoas que conseguem isso através de bingo, de jogos. Então eu conheço algumas pessoas que têm um grupo forte que eles se reuniam para jogar e tudo, mas acabam fazendo viagens. Então você se sente parte ali, você não fica isolado. Tem pessoas que conseguem, através da dança, fazer um grupo ali de zumba, um grupo de dança de salão, e ali entram ou para aula e acabam fazendo esse grupo. Então, você tem essa sensação de pertencimento, é diferente, por exemplo, de um idoso que fica isolado, que parou de ter função, de trabalho. Então, isso tudo faz com que vá atrofiando como um todo, né? Tanto o corpo, como nas relações sociais, como vai esquecendo palavra. Eu não sei se você lida com idoso, mas às vezes o idoso fala assim: me dá isso daí. Aí eu sou chata com o pobre do meu pai. Papai tem 80 anos. Aí ele esquece o nome, né? Às vezes ele quer falar guardanapo. Aí eu disse: como é o nome? Eu fico esperando ele falar pra ele lembra, é importante. Aí eu fico: pai, lê esse livro aqui, esse livro é bom, não sei o que, justamente para estar mexendo com o cérebro e ajudando. Aí esse outro aqui, ó, são de 2 médicos, O Caminho da Longevidade, muito bom, e traz justamente algum desses conceitos que eu falei também, ó, por exemplo, traz o conceito de estresse, que eu acho que é até um pouco óbvio, né? Sim. Que o combate do estresse também. Então, traz alimentação, a questão da atividade física, do peso corporal. Esse daqui já é mais técnico. Eu indico para quem é mais da área de psicologia ou áreas afins. Então, ele traz vários estudos, na verdade, um livro organizado. Traz vários estudos sobre essa questão do envelhecimento, saúde mental. É bem interessante. Uma coisa assim que você foi falando, eu fui lembrando, é que quando você estava falando sobre o Ikigai, né, dos japoneses e tal, aí eu fui lembrando de um cineasta japonês, né, acho que ele já até faleceu, mas se não tiver matado o homem, né, ele não tiver falecido, eu acho que ele já faleceu, que é o Akira Kurosawa, né, ele tem um filme muito massa que é Sonhos, tem até ele disponível no YouTube, né. Caso você esteja assistindo pela plataforma, né, pra você procurar, tem ele lá disponível. Acho que você paga uma quantiazinha ali pra alugar o filme, né, mas vale super a pena. E... Morreu em 98. Morreu em 98, né? Graças a Deus, não matou o homem. Ainda né, que é ruim, né? Quando a gente diz, como a gente diz aqui no popular, né, paia? Quando a gente fala que o homem já morreu, né? O Akira Kurosawa, ele tem são vários curtas, né, esse filme, esse longa-metragem dele, na verdade, são vários curtas, né? Aí um dos curtas é o Aldeia do Moinhos d'Água. E ele fala justamente sobre essa questão do pertencimento. Então é interessante pra gente ver um outro modelo de sociedade que não a nossa, que nos ajuda a envelhecer de forma saudável. Então vou precisar ir pro Japão, pra Aldeia do Moinho d'Água? Não, é só porque você vai repetir aquelas atitudes que aquele senhor, né, um dos personagens, vai nos mostrando. E é justamente isso que a gente foi discutindo ao longo do podcast, né? Que é ter uma relação saudável com amigos ali, ter uma boa alimentação, ter um bom sono, celebrar, ser grato, né? A gratidão está muito ligada a isso do celebrar, né? É tanto que quando eles morria alguém muito idoso na aldeia, né? Eles celebravam. Agora, quando morria um jovem, aí não, eles ficavam realmente enlutados, como a gente conhece aqui na cultura ocidental, né? Que a pessoa não teve a oportunidade de chegar até onde eles esperam que as pessoas cheguem, né? E eu esqueci até de citar isso durante a nossa conversa, a questão do luto propriamente dito, porque o que acontece é isso, com o passar dos anos, seus amigos vão morrendo, e aí, entendeu? Como é que fica essa relação? Poxa, meus amigos todos estão morrendo. E
natural, né? Sim. Vai acontecendo. Então é importante isso. Eu lembrei também a questão do às vezes você tem um grupo que vocês sempre assistem futebol junto. Então acaba que ajuda. Então você criar essas redes de apoio. Não só, às vezes a gente passa a vida e não percebe que a gente só tá vivendo para trabalhar. E às vezes a gente só tem aquela rede ali que é o trabalho, e às vezes não é um ambiente nem legal, uma coisa meio tóxica, mas ver possibilidades. Se uma pessoa bacana do trabalho quer levar para a vida, então tenta inserir ela mais na sua vida ali, ou então procurar outros meios, né? Seja numa atividade de dança, ou numa atividade de fé, num templo, alguma coisa assim, ou então num clube do estudo, tem clube de leitura, já vi isso. Sim. Então você ir identificando, eu vi, sabe um hobby que eu achei interessante? É marcenaria. Eu fiquei até interessada, achei legal. Faço algumas coisas assim na doida, né? Com uns vídeos e tudo. Mas você ir para um lugar, fazer um curso desse, conhecer pessoas, dali você pode criar um grupo de estar sempre se encontrando e tudo, trocando figurinha, né? Técnicas, não sei o quê. Então, assim, é você ter essa questão do autoconhecimento que a gente consegue através da terapia, ou pode ser através da gente mesmo, de se conhecer, ver o que a gente se identifica e ali ir trabalhando essa questão da longevidade, vendo a questão da atividade física, vendo as questões da rede de apoio, evitando coisas danosas. Sim. Uma dica que ele dava muito, Elícia, nesse curta-metragem, né, que é o Aldeia do Moinhos d'Água, era viver em um ambiente que seja agradável. Que sentido, né? Ele era afastado da cidade, ali, da poluição, da coisa muito apressada, né? Se você está num ritmo mais desacelerado, então procura um lugar também mais desacelerado, né? Esse senhor, né, que já tinha 100 e poucos anos, né, no filme, provavelmente o ator não tinha, né? Mas no filme ele estava interpretando esse senhor de 100 e poucos anos, né? Ele ainda estava ali fazendo as suas coisinhas, né? Tinha muito daquilo de manter algumas tradições que são saudáveis para ele, mesmo assim, às vezes procurar um outro grupo é algo muito massa, né? Na nossa cultura principalmente, mas, por exemplo, para os japoneses, né? É muito interessante essa questão da tradição. Para eles fazem um bem danado, né? Tanto que tem uma cena do filme, né? Já dando um spoiler. Quem não gosta, viu? Pula aí 30 segundos. O spoiler é o seguinte, né? Ele tem uma cena que crianças põem flores em cima de uma pedra. Né? A criança vai lá e põe flores em cima de uma pedra. Aí um dos personagens pergunta para esse, vamos dizer, o protagonista, né, da história desse curta-metragem, que é esse senhor. Mas por que elas toda a vida colocam essas flores aí em cima da pedra? Meu filho, eu não sei não. Isso aqui é uma tradição da gente. A gente foi gostando quando era pequeno, foi passando para os nossos filhos, né? E desde então, todo mundo, quando passa por aí, coloca uma flor em cima da pedra. A gente acha divertido. Né? É uma tradição boba? É uma tradição boba. Mas faz todo sentido para aquele povo, né? Você faz parte, né? Por que você faz parte de um lugar? Porque você manteve algo ali que é importante para aquele nicho, né? Então, é algo talvez que seja saudável, por mais que seja algo mais oriental, né? A galera do Oriente que esteja fazendo, talvez seja saudável também pra gente aqui do Ocidente fazer, né? Manter algumas tradições é legais, né? São legais. Eu, por exemplo, né? Sou conservador na economia, né? E liberal nas tradições. Mas, vez por outra, eu gosto de manter algumas tradições. Né? Tanto que eu tô num lugar que é cheio de dogmas, né? Por exemplo, né? Que é a Igreja Católica. Mas faz bem. Então a gente tem que aprender também com essas coisas que faz bem pra gente, né? Às vezes manter uma tradição faz bem. E eu tava até falando outro dia com uma amiga minha e ela falou que foi pro interior. Eu não tenho muito essa vivência de interior, sempre morei em capitais. Mas ela falou que era outro ritmo, né? Ela achei muito interessante a percepção dela. Dela falando que no interior ela estava lá conversando, trabalharam, ela estava ajudando uma pessoa a distribuir leite, a pessoa que distribuía leite na comunidade. Aí elas
almoçaram, aí depois sentaram depois do almoço para conversar, né? Sobre a vida e tal. Aí uma das pessoas falou assim: vamos tirar uma soneca? Ela disse que achou fantástico ela ser convidada a tirar uma soneca. Aí todo mundo foi para suas casas, cada um foi, dormiu. Aí ela, tipo, umas 5 horas, foi acordada lá batendo, aí ela acordou meio assim. Aí a pessoa foi ver se estava tudo bem, que ela ainda estava dormindo e tudo. E ela falou assim que ela se sentiu cuidada. Porque o que acontece? Às vezes a gente, numa cidade grande, a pessoa morre e às vezes demora 3 dias para descobrir que a pessoa morreu, porque não tem essa rede de apoio, não tem, entendeu? E lá ela foi se sentiu cuidada. E ela viu o ritmo das coisas, que tinha um momento para a soneca, tinha um momento... Aí eu fiquei, cara, é fantástico isso. Sim, se a gente tem a possibilidade... Se o ritmo tá tão frenético, mas a gente tem a possibilidade de ir para outro lugar, morar em outro lugar, que a coisa não seja assim. E ela falou, lá não tinha ninguém pedindo, era um interiorzinho, era pobre lá, mas não tinha ninguém pedindo. Tava todo mundo calçado, tinha se alimentado, tudo era simples, tudo era pouquinho, mas tudo era dividido para todo mundo. E às vezes, tipo, aqui na cidade, às vezes a pessoa não olha nem para a cara da outra para dar um bom dia, para cumprimentar, mesmo no elevador, que é um lugar tão pequeno, não tem meio que como você não olhar para as pessoas. Então, essa conversa com ela me fez refletir. Eu já tenho muito essa preocupação em ter uma qualidade de vida, em levar uma vida boa, de curtir esses momentos, seja, como eu falei, né, com a minha cachorrinha. Eu sou muito feliz com a minha cachorrinha, mas tem uma qualidade de vida ali. Hoje em dia eu moro perto do meu trabalho, justamente porque, assim, para mim trânsito era uma coisa que me incomodava muito. Então eu moro a 5 minutos a pé do trabalho. Então eu vou com calma, procuro ter um ambiente o mais saudável possível lá. Volto, faço uma atividade física, faço uma musculação que é perto do trabalho, eu me ajudo. Eu não gosto, então eu boto tudo perto já para, né, curto o meu tempo com a minha cachorrinha. Então eu tento ter esse tempo, né, da atenção plena, de respirar. Eu faço tudo na minha vida para dar certo, assim, sabe, nesse sentido. Então, assim, às vezes a gente não... Mas tem gente que às vezes não tem essa percepção de ver como pode ter ali uma qualidade de vida. E essa questão do interior me fez, assim, me deu um calorzinho no peito que não sei, sabe? Quem sabe, né? Sabe, quem sabe depois ir pro... a Elícia, zona rural. Não é? Não sabemos. Eu queria agora, assim, né, Elícia? Eu, assim, fiquei muito feliz com o nosso papo aqui, mas eu queria que você encaminhasse aí essas considerações finais pra gente. Pronto. Eu acredito que, se fosse para fazer um resumão, que eu agora vou dar eu falei o tempo todo sobre estudos de outras pessoas, mas para mim idade é só um número. Faça, como, né, o envelhecimento é um processo singular, falando bonito, mas assim, faça a sua vida ser o melhor possível. Porque a outra, ou a gente vai envelhecer, a opção do envelhecimento é a morte, que ninguém quer. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Então, assim, procure ter uma vida feliz, viver da melhor maneira possível, cuidar da saúde mental, se cuidar, se amar. O que os estudos falam é pra gente realmente se cuidar como se a gente fosse uma criança. Então, assim, a gente não vai dar batata frita todo dia pra uma criança. É importante que ela tenha nutrientes bons ali. Então, a gente cuidar dessa forma. Mas eu não gosto de tal coisa. Ver como você pode adaptar de uma forma que seu paladar fique melhor para aquilo. Procure fazer atividade física. Um amigo meu falou que ele perdeu 20 quilos com um cachorro, que ele tinha que passear com o cachorro. Então, assim, ele não fazia outras atividades físicas, não fazia academia, não fazia nada, mas ele caminhava 1 hora, eu acho, com o doguinho dele. Então, assim, tenha paciência com você para ver meios para se ajudar e ver o que você gosta e viver uma vida feliz. Obrigado, Elícia. Obrigado você também que acompanhou, né, até aqui.
nosso bate-papo. A gente fica assim muito feliz com as pessoas que vão comentando, né? Vão dizendo que estão gostando do programa, que gostou da convidada, né? Que gostou do convidado. E a gente espera trazer cada vez mais assim, conteúdos que nos ajudem a pensar, né? De forma aí menos assim complicada, né? A psicologia. Ou como a gente gosta de chamar o programa, né? Psicologar. A gente pode psicologar sem falar assim, psicologuês. Né? Muito bom. Aí espero que todo mundo possa nos acompanhar, né? E espero também que a Elissa possa voltar em outro momento aqui para bater mais papo com a gente. Eu já tenho uma sugestão, inclusive, de tema. Pronto. Eu também, como eu falei, né? Eu faço alguns cursos, agora eu tô com a equipe para cuidar dessas questões de mídia social, que não é muito a minha praia. Minha praia é estudar e dar conteúdo. Aí eu tinha alguns cursos, algumas coisas eu tirei e a gente está reformulando. Mas assim, como eu trabalho nessa linha de envelhecimento, longevidade, tem um curso também na área de memória. Então, assim, o próximo tópico aí, não sei se vocês já falaram sobre esse assunto, mas se não tiver falado, então cada um fala de um jeito, né? Sim. Então, memória é uma questão que podemos conversar. Olha, a gente pode até marcar de assistir como é o nome daquele filme que saiu recente? Acho que é Pai, né? Que saiu, parece que saiu o Filho, o nome do filme. Aí agora, antes do filho veio o pai. Que foi até premiado no Oscar, né? Fala sobre Alzheimer. Ah, interessante. Isso. Vou ver. Fala Eu nem sobre conheço, Alzheimer, né? mas aí Então, é bom que eu já me preparo também. pronto. Aí a gente marca de assistir e depois comenta sobre o tema, né? Mas é isso. Obrigado, obrigada, obrigade. E até uma próxima.